Olá, está começando mais um Preservação e Progresso. E para o mês de janeiro, nós preparamos algo muito especial. Serão reexibidos em 4 edições trechos dos melhores momentos de 2009, apresentados aqui em nosso programa. E para começar, iremos dar uma passadinha na Pousada Imperial e saber o que tem de tão especial naquela casa. Bom, toda coisa feita por alguém tem alguma história. Sem dúvida nenhuma. Essa casa, primeiro, essa Avenida Keller, ela foi doada, lotes, glebas, para os colonos por Dom Pedro II, na época que ele colonizou a Petrópolis com os imigrantes alemães. Em seguida, os imigrantes preferiram vender as glebas, e, se não me engano, essa gleba pertencia à família Kreischer, que hoje até existe lá no Bingen, e vendeu essa gleba e a gleba do lado, que na verdade eu acho que era apenas era uma gleba só, que foi dividida em 2 terrenos. Ele vendeu para um financista suíço chamado Albert Landermann. E esse devia ser um homem de banco, um homem de empréstimos, junto à corte de Dom Pedro. Era um elemento de ligação dos bancos internacionais junto à corte de Dom Pedro, e fazia empréstimos, e investia, e morava aqui, eles falavam português e tudo, era um homem já radicado aqui no Brasil. E ele construiu essa casa para ele morar, não só essa casa que hoje é uma casa geminada, mas como também a do lado, que as casas geminadas originalmente são um reflexo da outra, coisa que não acontece nessa casa aqui. E, em seguida, ele construiu a casa do lado, olhando de frente à esquerda, como 2 casas mesmo. Ele dividiu as casas. Com o passar do tempo e com a mudança das coisas, essa casa se transformou numa casa geminada e a do lado se unificou numa casa grande. Essa se transformou numa casa geminada por uma história muito curiosa. Um dos filhos da família, dos proprietários, casou-se. E a mãe morava aqui na casa e ela partiu essa casa em 2 casas para doar para o filho, mas com uma condição, que não tivesse cozinha aqui nessa casa, que o filho fosse almoçar todos os dias, ela e a nora fossem almoçar com ela. Aqui era apenas a moradia do filho. Tanto que o ex-proprietário, o último ex-proprietário, de quem eu comprei a casa, no momento que comprou a casa, teve que fazer uma cozinha aqui no fundo, porque não havia cozinha. Ele comprou de uma pessoa que havia comprado diretamente da família, que também não chegou a fazer a cozinha da casa. Então, com isso, eu recebi a casa já com a cozinha pronta, que depois eu transformei em posada. A cozinha se transformou em mais um quarto, mais uma dependência, mas que a curiosidade é que o ex-proprietário fez a cozinha e fez a piscina, porque na época não se usava piscina, não se valorizava essa coisa de nadar dentro de casa, nem nada, tanto que nem um banho de mar se valorizava. É isso. Agora, você quando comprou a casa, você não comprou só a casa. Eu já observei que você tem muitos objetos de arte aqui, vasos, algumas reproduções de outras obras. Perfeito. Você podia falar alguma coisa a respeito disso? Não, na disso? verdade, eu comprei um vaso. Eu quis comprar um vaso. É aquele vaso que tem ali perto da piscina, que possivelmente até vocês... Esse vaso é lindo, porque havia nessa casa do lado um restaurante, que eu vi uma vez almoçar, e essa grade já comunicava, a pessoa podia olhar aqui para dentro. E eu... de uma maneira, uma bisbilhotice minha, eu olhei para cá e vi o tal vaso. Eu achei o vaso lindo, o vaso. E vi a piscina também é muito bonita, foi feita mais ou menos há uns 25 anos atrás, e esse vaso já havia no jardim na parte de trás. Tempo depois eu passei aqui e vi uma placa de vendas. Aí tinha um corretor conhecido meu, está mostrando para outras pessoas, eu falei, oba, eu vou dar uma olhada nesse vaso, que já que está à venda, já que tem um corretor, lá vou eu ver o vaso, porque eu adorei o vaso, achei lindo o vaso. E, aliás, é um vaso que tem dois Dionísios de um lado e do outro, é um vaso importado da Itália, é um vaso assim muito bonito ali, que vocês provavelmente vão ver depois. E eu fui ver o vaso. Aí o corretor, depois que os candidatos à compra saíram, começou aquela de corretor. Poxa, por que o senhor não aproveita e tal? E eu acabei comprando a casa, naquela discussão, mas por causa do vaso.
E outras coisas que tem aqui. Tem mármores que já se agregavam à casa, aquele mármore que tem na sala, aquele desenho, naquela bandeira de porta ali em cima, já era um desenho original da casa, mas o resto da casa estava mais ou menos porque estava semi-abandonada. Isso é natural, porque a conservação de uma casa dessa é uma conservação muito difícil. Preservação, acho que é preservar o que já existe, da forma que está. E progresso é o que nós temos visto aí, nós não podemos evitar, né, que ele continue aí acontecendo, tudo mais. Eu acho nós temos que ter cuidado e bom senso. Depois de conhecer essa residência tão imponente, que tal bater um papo com o professor Eduardo Oliveira e conhecer um pouco mais das influências francesas em nosso país? Vamos conferir? E consegui perceber que essa história toda começou no dia que você viajou para a França, e lá então, me parece, pelo menos foi o que eu entendi, que você, admirando a arquitetura local, começou a perceber vamos dizer assim, a coincidência que existe entre a arquitetura de lá e a arquitetura brasileira daquele período do século XVII, século XVIII. E, por causa disso, te deu vontade de escrever um livro sobre a influência da França no Brasil, ou seja, a francesa história do Brasil. É verdade? É mais ou menos isso, né? Não já havia uma leitura prévia a respeito de história do Brasil, a respeito da presença francesa no Brasil, desde o tempo da colonização, mas estando lá a gente vê, com certeza, elementos no espaço público, a gente vê elementos na arquitetura das grandes cidades e das pequenas cidades, que tem muito a ver com a arquitetura que a gente encontra aqui, né? A gente vê locais, ou prédios, ou ruas, ou praças, caramba, isso parece com tal lugar no Rio, tal lugar em Petrópolis. Já vi isso em algum lugar, e é surpreendente, né? Para quem vê isso pela primeira vez, a quantidade de imagens semelhantes construídas no Brasil em respeito aos padrões de lá. Isso aí foi um dos pontos, foi um dos caminhos que eu segui para construir o livro. Não apenas esse, mas certamente foi de grande influência na hora de redigir, na hora de pesquisar essa constatação, porque isso é uma experiência empírica, né? Você está andando, viu, isso não te dá um objeto propriamente, mas quando você se lança a pesquisa, e essa pesquisa se aprofunda e te mostra muito além daquilo que você tinha achado, você passa a ter certeza de uma história bem curiosa, bem interessante, né? E essa influência na arquitetura foi apenas um dos caminhos que eu vi aí. Acho que é uma história que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais a fundo para entender um pouco mais do país e da gente mesmo, naturalmente, né? Claro. A gente pode até usar um termo francês, quando você via essas construções lá, você estava tendo um déjà vu. Déjà vu. Quer dizer, poxa, já vi isso em algum lugar. Você vai ver o espaço público concebido no Brasil de maneira a ficar o mais fiel possível ao padrão estético de lá. Essa que foi a grande jogada, esse que foi o grande processo assim, curioso, pitoresco. A gente não sabia no Brasil, sei lá, no século XVIII ou XIX, no XIX, para ser mais acertado, o que é de bom gosto, o que é bonito, o que é elegante. A gente estava ali na sala de espera ainda há pouco, eu estava observando uma luminária que tem ali. A luminária tem umas flores, né? As flores saem, uma flor azul, vem a lâmpada no meio e tal. Aquilo é de bom gosto ou é de mau gosto? Não se sabia o que era de bom gosto. Então a resposta era a seguinte: é francês? É bom gosto. Então é de bom gosto. Né? Os brasileiros eles se recusavam a pensar num processo acrítico, no qual não importa se é bonito ou se é feio. Em sendo francês, é bonito. A gente vai ter que assumir isso. Acabou. Não importa se a gente gosta ou não disso. Os franceses dizem que é bonito, dizem que essa estética é a mais adequada para eles. Se é para eles, é para nós. Essa era uma mentalidade, esse é um processo. Eu não diria propriamente que eu critico isso, mas eu tento descrever. Cada um chega à própria conclusão, né? Sim. Mas foi uma sociedade que se recusou a estabelecer seus próprios padrões estéticos. Se ficasse só no campo estético, estava tudo bem, mas Sim. ainda foi bem mais além de não encontrar as próprias soluções para a nossa sociedade em vários setores. O resultado é que a gente, bom ou mal, aí também é uma questão de opinião, é que a gente tem hoje no Brasil um acervo patrimonial de arquitetura e de urbanismo muito calcado nos padrões franceses, o que transforma cenários urbanos em cenários muito bonitos, muito bem acabados, etc. e tal.
E se há algum porém a se colocar nesse processo, foi só essa submissão intelectual, essa submissão autoimposta dos brasileiros perante esses padrões. Protagonista de um processo de renovação social, ainda evocando aquele sentido, às vezes, romântico de uma revolução, da queda de um rei, ou do estabelecimento de novas maneiras de o poder se estabelecer perante uma sociedade. Quando a jovem sociedade brasileira, onde havia, inclusive, ainda vários portugueses, difícil avaliar quem é mais ou menos brasileiro num momento como esse, né? Quando a jovem sociedade brasileira vai criar os seus padrões de sociedade, uma sociedade ainda escravocrata, nós vamos lá, vai ser uma monarquia ou vai ser uma república? Essa monarquia vai ser constitucional ou vai ser absolutista? Como é que a gente vai fazer a Constituição? Como é que vão ser os nossos símbolos? Como é que vai ser a nossa aristocracia, a nossa política econômica, as nossas relações internacionais? Nada disso, tudo estava por se definir. E era preciso definir rápido, é um momento instável. Todas as respostas a questões como essas, questões fundamentais no estabelecimento de um Estado e de uma sociedade, foram pegos na França. A Constituição do Brasil, aquela que o Dom Pedro impôs, foi copiada, vários capítulos dela foram copiados da Carta Francesa, né? A própria aristocracia se estabeleceu numa mistura de elementos de Portugal e da França. Os nobres que se estabeleceram naquele momento o foram seguindo padrões, tudo aquilo ali tem uma liturgia, né? E uma liturgia que foi criada de acordo com o que acontecia em Portugal e na França. Estou falando desses elementos, até a gente estava falando da bandeira outro dia, a própria bandeira do Brasil ter sido criada por um francês é emblemático a respeito dessa ausência de agentes que pudessem efetivamente colaborar. Não sei se eles não existiam, mas eles não apareceram. Agentes que colaborassem efetivamente para a constituição de um sentimento de nação. A gente teve que construir esses arquétipos. E fomos buscar onde? Naquela sociedade que, de uma certa maneira, já exercia essa fascinação sobre o imaginário dos brasileiros e de vários outros países, né? E de várias outras pessoas em outros países. Bom, galera, preservação a gente pode falar de educação ambiental, trabalhar com criança desde pequenininho, porque preservação é futuro, futuro é criança. Pô, progresso e reforma agrária, que o Brasil é o único país independente que ainda não fez isso. Gostou? No próximo bloco tem mais, não saia daí. Você conhece a história do bairro Cascatinha e o centro cultural que funciona lá, na antiga estação? Se você não conhece, prepare-se. Você irá fazer uma viagem no tempo e irá conhecer também as dificuldades de manter um centro cultural. A senhora me contou que conseguiu todo aquele material com o pessoal da fábrica mesmo, que ele gentilmente tem cedido, e pessoas do bairro que têm cedido também muito material. A senhora tem um acervo fantástico lá. Quem cuida daquilo tudo, quem monta aquilo tudo, algum funcionário da prefeitura, alguém do IFAM, do INEPAC, de algum dos órgãos que tombaram? Não, inclusive eu tenho até vontade de procurar até o Museu Imperial para eu fazer melhor do que eu fiz. Porque aquilo foi a meu critério. Eu queria guardar a história do que foi Cascatinha, né? Que hoje, como eu digo, é quase 2 vezes o primeiro distrito em matéria territorial, mais do que 1,5 vezes o primeiro distrito, né? E eu queria guardar a história, porque a gente, aos poucos, vai vendo que as coisas não acontecem. Embora seja totalmente tombada pelo patrimônio histórico, porque todas as casas eram construídas pela Companhia Petropolitana. Só que eu entendo que se aquilo tudo foi tombado pelo patrimônio histórico, deviam tomar medidas para que aquilo realmente continuasse como era, porque é a história de um bairro que começou com uma fábrica de tecidos, né? É verdade. Mas, infelizmente, a gente não sente muito isso. No próprio brasileiro, né, a gente não sente muito isso. E, por outro lado, a gente sente nos órgãos públicos que, às vezes, mais vale o voto da pessoa do que a medida a ser tomada para preservar um lugar, o que eu lamento profundamente. Eu fui vereadora, mas as minhas coisas eram corretas, aquilo que era certo, prejudicasse ou não o pensamento de alguém. Eu sabia que eu estava fazendo melhor. Então a senhora quer dizer com isso que, na realidade, não existe nenhuma subvenção, não existe nenhuma verba, funcionário pago pela prefeitura ou por alguma dessas outras entidades? Não. Não existe. A princípio, quando nós abrimos ali, eu me prontifiquei a ficar mesmo gratuitamente.
sábado e domingo, que eu trabalhava durante a semana, e colocaram primeiro uma funcionária, ela morava muito longe, também tinha um problema, era doente, não podia ficar. Depois colocaram estagiários, e eu não tenho nada contra o estagiário. Porém, contra o estagiário no Centro Cultural de Cascatinha, sim. Porque ali é uma história de um povo. Então, você vai como estagiário, você aprende por que existe aquele centro cultural, a história toda. E no fim de um ano ele vai embora e tem que começar tudo de novo com outra pessoa que vai. Então, ele não cria nem o amor à causa que ele está defendendo. Tem mais uma pessoa que trabalha com a senhora lá? Tem uma que é ali de Cascatinha, mas nós trabalhamos ali gratuitamente. Voluntárias mesmo? A senhora abre ali todo fim de semana? Sábado e domingo. Uhum. Abro no sábado e no domingo a meio-dia e fechamos 5, 5h30, 6 horas, né? Me permite externar minha opinião, mas eu acho que foi um presente de grego, não foi não? Deram o seu nome à estação, depois pediram à senhora que trabalhasse e mantivesse aquilo com seus próprios recursos. Nem me pediram, não. Mas pelo menos também não fizeram por onde isso não acontecer. Participar, né? E tem muito amor à causa, mas eu vou para lá com muito prazer. Isso para mim, inclusive, é uma surpresa, porque eu tenho visto isso acontecer aqui, a gente tem tido alguns convidados, e isso ocorre muito nos imóveis particulares. Né? Eles se queixam de não ter um apoio financeiro, logístico, ou técnico mesmo, dos órgãos que tombam seus imóveis. Mas ali, um acervo público, na verdade, eles também não mantêm, nem ajudam. Quer dizer, é até estranho isso, né? Porque você até... Não que você entenda, mas você até aceita que isso aconteça com o particular. Mas no público? Inclusive, ali existe uma lei que nominou o lugar, que eu queria que fosse Centro Cultural de Cascatinha, qualquer coisa assim. Foi o Márcio que deu o nome ao lugar e que pediu que ali houvesse uma verba todo final do mês. E existe uma verba da própria prefeitura, que através da Câmara, né, de Vereadores, foi autorizado, existe uma verba, mas que eu nunca recebi. Então, preservar é cuidar por uma coisa importante, e progresso é que essa coisa importante se mantenha apesar das mudanças e dos cambios que acontecem na sociedade. Eu acredito que o verdadeiro progresso vai se dar na medida em que respondamos e cuidemos pelos valores autênticos do ser humano. Vamos agora até a casa do Dr. Laerte Goulart. Ele possui uma linda propriedade em meio à Mata Atlântica. Além de tanto verde natural, o sítio tem hoje a maior produção de hortênsias da região serrana. Essa propriedade é uma reserva particular do patrimônio natural. Ela fica localizada no Moinho Preto. Vamos conhecer? Como eu sou também do interior, nasci em uma fazenda, então eu sou apaixonado por isso. Desde aquele momento eu fui apaixonado. Mas a minha preocupação seria da preservação dessa propriedade. Eu temia que alguém viesse aqui, retalhasse e tirasse toda essa beleza. Então, a minha luta toda tem sido essa, de preservar essa propriedade. Eu, inclusive, conheço a propriedade desde os anos 80, né? Isso. Ainda não existia essa casa. Você nos trazia aqui para curtir essa paisagem. Não, você já tinha feito muita coisa naquela época. Você já tinha a casa do caseiro, já tinha o lago com carpas, não é? Tinha algumas criações aqui também e uma vegetação magnífica. E me lembro que desde aquela época você já batalhava mesmo para poder manter e preservar isso aqui. Isso sempre com seus próprios recursos. É verdade. Mas me parece que agora você conquistou alguma coisa a mais, né? Que é a RPPN. É isso? Porque eu sempre achei que essa propriedade, a prefeitura devia de vir aqui, desapropriar e fazer aqui um parque para a visitação da população. Mas a prefeitura não tem essa disponibilidade e também não é do interesse da prefeitura, nem sempre é do interesse dela fazer esse tipo de investimento. Né? Então, eu, de minha parte mesmo, fui lutando e buscando caminhos, né? Um dos caminhos que eu encontrei foi transformar isso numa reserva, inicialmente uma reserva florestal, porque aqui são 5 prazos de terra. Cada prazo de terra tem uma média de 150 mil
metros quadrados, né? Então, a parte superior aqui, o prazo 1853, eu deixei como reserva florestal, junto ao IBAMA. Mas, posteriormente, eu vi que as isenções que eu poderia ter benefício eram municipais. Então, e como o prefeito Rubens Bom Tempo teve a ideia de criar as reservas particulares do patrimônio natural municipais, eu então engajei nessa e tenho minha luta já há uns 5 anos para obter o benefício da legislação desse decreto, né, municipal. E tenho conseguido e está na iminência de fechar completamente essa parte oficial da propriedade. Mas esse é um dos aspectos, né? Então, eu não tenho caminhado no sentido prático de ter aqui uma produção de interesse econômico, apenas a manutenção, né? Sim. Você quer que ela seja autossustentável. Autossustentável. Meu objetivo final é a autossustentabilidade dessa propriedade. Agora, ela sendo hoje uma RPPN, está em processo de ser? Não, já está o decreto, já está. Agora estou anexando mais um prazo, mas ela já foi, há 3 anos, já foi considerada uma reserva do patrimônio natural municipal. Ótimo. Aqui realmente eu tenho um ponto muito importante aqui do marketing desse terreno, é que aqui eu implantei a maior plantação de hortênsia aqui da nossa região serrana, não é? E tem no momento já quase 10 mil metros quadrados de hortênsias. E agora, esse ano, eu replantei mais 30 mil mudas. Então, vai ficar realmente um mar de hortênsias, né? É verdade. Se podemos navegar nesse mar, né, Paulo? E não são só hortênsias, né? Ah, sim. Agora mesmo estão florindo as azaleias, né? Eu tenho azaleias aqui, que formam um cordão maravilhoso, já tem plantas com 2, 3 metros de altura, então é uma explosão de flores. Você faz divisa aqui com alguns bairros, né? Nós estamos no Moinho Preto, mas é isso mesmo. Do outro lado dessas montanhas são outros bairros, né? Que bairros são esses? É porque aqui esse sítio é formado por um vale. O fundo do vale é a Pedra do Retiro. Então ela de um lado nós temos o Retiro, um pouco mais à esquerda temos o Vale dos Esquilos e vem contornando o Quarteirão Brasileiro até vir aqui nas Duchas e Mosela, e Alto e Mosela, e Moinho Preto e Água Mineral. Essas que são os nossos... porque a gente fala assim, 600 mil metros, ou 12 alqueires, né, alqueire geométrico, as pessoas não têm noção do tamanho, da dimensão. Mas você vendo isso no mapa, né, você fazer divisa com Retiro, com Quarteirão Brasileiro, com Mosela, né? Não chega a fazer com a Fazenda Inglesa, mas está bem próximo aqui, né? Próximo. Preservar, para mim, toda vez que se fala em preservar, me lembra meio ambiente. Preservar é cuidar. E progresso para mim é você, de uma certa forma, evoluir. É evolução. Vamos ficando por aqui. No próximo programa teremos a parte 2 dos melhores momentos de 2009 do Preservação em Progresso. Até lá!